Vamos iniciar a correção da nossa prova. Então, as 15 primeiras questões são de verdadeiro ou falso, as outras 15 múltipla escolha e as 4 finais para vocês apresentarem os cálculos. Então, a primeira questão aqui diz: espaço é um conceito que pode ser definido como conjunto de todas as posições que um ponto pode ocupar no espaço. E essa é exatamente a definição de espaço. Então eu tenho ali um conjunto de pontos, um conjunto de posições onde eu posso representar um ponto em qualquer um desses locais. Inclusive essa é a definição exata que o livro traz. Na segunda, partículas e corpos são diferenciados apenas pela quantidade de matéria. A diferença da partícula para o corpo é que na partícula eu represento um corpo por um ponto. E o corpo não, ele precisa ter o seu volume. Os dois têm matéria, os dois têm massa. Só que em um, que é a partícula, eu não represento o seu volume. No corpo, eu represento a sua disposição espacial. Então, essa não é a única diferença. Uma força pode ser definida como a derivada de dt da quantidade de movimento. Isso é verdadeiro. Se a gente pensar, eu vou fazer aqui embaixo. Se a gente pensar que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, se eu derivar isso daqui em relação ao tempo, eu vou ter o seguinte: a derivada da massa vezes a velocidade mais a derivada da velocidade vezes a massa. Como nós consideramos que não existe a variação aqui da massa, então o que me sobra é m. O que vai sobrar aqui é m dv dt, que é, na verdade, a aceleração. Então, isso daqui é força. E o que eu escrevi aqui é exatamente isso. Uma força pode ser definida como a derivada no tempo da quantidade de movimento. Então, isso aqui é verdadeiro. A força peso é classificada como uma força de campo. Forças de campo, ou melhor, forças podem ser classificadas em dois tipos: forças de contato e forças de ação à distância, que também são chamadas de forças de campo. E a força-peso é exatamente isso, né? Eu não coloquei o outro nome porque ele é muito evidente, né? Força de ação à distância. Através da lei da gravitação de Newton é possível obter a aceleração gravitacional em função da altitude local, considerando as constantes correspondentes. Então, o que está escrito ali? Através dessa lei, eu posso obter a aceleração gravitacional, considerando as constantes correspondentes, né, e através da altitude local. E sim, isso pode ser feito, porque como nós vimos, esse termo aqui é o que vai dar essa aceleração. Então, isso dali está correto também. O sistema de coordenadas polares permite a escrita tridimensional, esse aqui é o ponto, de um vetor posição no espaço. Não permite, porque coordenadas polares são planas. Então eu estou tratando isso dentro de um plano. Coordenada cilíndrica, que é a soma da coordenada polar com a retangular, essa sim permite uma escrita tridimensional. Através da lei dos senos é possível determinar as componentes vetoriais de um vetor. Sim, se eu tenho um vetor e eu estou realizando uma soma, os demais vetores atuam como componentes vetoriais desse vetor soma. Então isso é verdadeiro. A próxima, a partir da representação vetorial no espaço, é definida a linha de ação de uma grandeza vetorial. Sim, se eu tenho a representação desse vetor no espaço,
eu consigo definir a sua linha de ação. Considerando dois vetores com linhas de ação diferentes, é possível determinar uma resultante com linha de ação diferente dos vetores originais. Essa pode até parecer falsa numa primeira visão, mas não é. Observem o seguinte: eu tenho aqui um vetor A e aqui eu tenho um vetor B qualquer. Quando eu somar esses dois vetores, eu vou ter esse vetor C. Então eu tenho aqui A, B e C. Observe que a linha de ação de C, que foi obtida a partir de A e B, é completamente diferente da linha de ação de A e de B. Então, essa daqui também é verdadeira. Agora a próxima aqui. O versor de um vetor A é utilizado para definir uma nova linha de ação na direção do vetor B. Nesse caso, essa frase não tem o sentido desejado. Então ela é falsa. Porque na verdade, eu não vou usar o versor de A para definir uma nova linha de ação na direção de B. Eu poderia fazer o inverso, utilizar o versor de A para projetar B sobre a linha de ação de A. A representação cartesiana de um vetor apresenta as componentes escalares na direção do vetor. Não. Ele apresenta as componentes escalares na direção dos eixos. Os cossenos diretores são definidos como cosseno de θi igual ao vetor sub i dividido pelo módulo, que no caso o i aqui pode ser x, y ou z. Isso aqui é exatamente a definição do cosseno diretor. Utilizando o produto vetorial entre um vetor posição e um vetor força, é obtida a componente paralela da força, não. E o não vem dessa palavra, produto vetorial. O produto vetorial sempre define um novo vetor ortogonal aos dois anteriores. O produto escalar entre um vetor e seu vetor unitário fornece uma componente paralela ao segundo vetor. Essa está correta. Como nós estamos tratando do mesmo vetor, se eu multiplicar ele pelo unitário dele, eu vou ter aqui uma componente paralela. E o segundo vetor é ele mesmo. Então, ok. Um produto escalar entre dois vetores colineares é igual a um terceiro vetor em direção diferente dos envolvidos na multiplicação. Isso não pode acontecer. Ele precisa estar na direção de algum dos dois, mas não numa direção de um terceiro vetor. Bom, então vamos agora às próximas. A questão 16 e 17, elas são um pouco difíceis, não é necessariamente tão simples. Então, na 16, nós temos várias abordagens para essa questão. E eu considero que a visual é a abordagem mais fácil. Se você tentar abordar esse problema através de coordenadas cartesianas, nós vamos ter uma grande problemática aqui, porque você não sabe qual é o ângulo alfa e, consequentemente, você não sabe qual é o valor da resultante. E essa resultante tem um ângulo também, que a gente não sabe qual é. Então aqui a gente vai acabar, na verdade, com três incógnitas. O ângulo da resultante, o módulo da resultante e o ângulo da força F. Então isso aqui vai se tornar um problema porque nós temos duas equações e três incógnitas. Então isso não vai dar certo. A melhor abordagem é a visual. Então observem o seguinte, eu tenho aqui um vetor
com 8 unidades. Depois, eu tenho um outro vetor com 12 unidades. Agora eu tenho um vetor F que faz um ângulo alfa qualquer. Eu vou até fazer diferente. Eu vou pegar esse vetor aqui. Não vai dar para copiar ele. Mas observe o seguinte, eu vou pegar um vetor do mesmo tamanho. Só para a gente conseguir perceber o seguinte. Quando eu viro esse vetor que tem 8 unidades, ele não alcança, em nenhuma hipótese ele consegue alcançar o outro vetor. Então, eu não consigo encontrar ele. Quando nós fazemos isso, nós vamos perceber o seguinte. A resultante que precisa estar aqui precisa ser uma resultante que encontre em linha reta esse vetor F. Então, observem que aqui eu tenho o 8, aqui eu tenho o 12 e aqui eu tenho o F, que é 8 nesse caso. Então, a força resultante, a menor força, né, o ângulo alfa que minimiza a intensidade da resultante das forças, é o ângulo, esse ângulo aqui, onde F e FR vão se encontrar em linha reta. Qualquer modificação disso, eu vou aumentar o tamanho da resultante. Observem que aqui a resultante aumenta. Se o F estiver aqui horizontal, a resultante aumenta mais. Então, o ângulo ideal é o ângulo onde eles se encontram em linha reta, onde eles estão um de frente para o outro. Percebam que com essa construção fica mais fácil, porque agora você pode determinar o ângulo alfa. E o ângulo alfa vai ser basicamente o ângulo do triângulo, né? Onde alfa é igual a tangente inversa de 8 dividido por 12, né? Que são os lados do triângulo. Se nós fizermos essa conta, nós vamos encontrar o 33,7. Então, nessa abordagem, fica muito mais fácil de visualizar o que é para ser feito. Percebem? Essa é a abordagem mais inteligente. Se você for tentar fazer isso por coordenadas, vai ser muito problemático. Na 17, é basicamente para utilizar a figura, só que agora considerando que o ângulo alfa é 45. Então, nós vamos fazer a força, né, resultante em x e em y. Mas também vai ser necessário observar essa questão do ângulo, tá? Então, nós temos o seguinte. Fx vai ser menos 12 mais f, que agora f não é dado, f cosseno de alfa, embora agora alfa é 45. Depois eu tenho um fy, que vai ser menos 8 mais f seno de 45. E a partir disso pede para nós determinarmos a força F. Então agora, fazendo essa mesma construção dali, eu tenho 8, tenho 12, mas agora o ângulo é 45. Então, a mesma história. Observe que 45 não fecha, né? 45 faz mais, 45 passa. Então, a menor distância da força resultante aqui
Quanto mais ele subir, maior vai ser essa resultante. E aí aqui é necessário aquela ideia que eu tratei com vocês, que é a seguinte: o menor caminho para uma força encontrar outra é em linha reta, quando elas estão na mesma direção. Quando elas não estão, o menor caminho vai ser o caminho ortogonal, o caminho onde elas vão fazer aqui 90 graus entre si, né? Uma será ortogonal à outra. Então, a partir disso, nós já sabemos que esse ângulo aqui é 45, e agora nós podemos tentar determinar o seguinte: para essas duas forças formarem esse ângulo de 90 graus, eu vou ter aqui que cada uma vai fazer 45. Então, eu vou ter 45 aqui e 45 aqui. Como eu tenho dois triângulos com 45, tudo vai ser 45, né? Toda vez que eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 45, o outro é 45 e o outro será 90. Então, nessa ideia, nós conseguimos determinar que com a horizontal, se a gente ampliar aqui, ó, com essa horizontal, essa força vai fazer 45 também. E aí isso é importante, por quê? Porque isso permite você escrever que a força resultante ela vai possuir o cosseno de 45 em x e o seno de 45 em j. Mas observem que em x ela aponta para a esquerda, então ela é negativa. A partir disso, eu consigo chegar em um resultado, porque agora eu tenho esse sistema para resolver, e resolvendo o sistema nós conseguimos determinar quem é essa força F. E observem que é só somar, né? Só somando eu já consigo determinar, porque quando eu somar as duas aqui, o que vai acontecer? Cosseno de 45 é igual a seno de 45, então isso aqui vai se anular. E aí vai sobrar menos 20 e mais duas vezes f cosseno de 45 ou seno de 45, porque eles são iguais. Então, com isso, eu vou ter aqui duas vezes f cosseno de 45 igual a 20, já passando para o outro lado. Então, divido por 2, depois divido por raiz de 2 sobre 2. Ou melhor, divido só por raiz de 2. É uma outra forma de ver isso. E aí eu vou obter a resposta que é 14,1. Então, essa é a resposta. Seguindo, nestes três aqui, 18, 19 e 20, nós temos duas abordagens. Então, observem o seguinte: o que é um vetor BA? É o ponto B menos o ponto A. Mas mais do que isso, eu estou perguntando aqui quem é o unitário de BA. Então, tem esse detalhe. Então, observe outra coisa antes de começar. O eixo está dado aqui. Mas por equipolência de vetores, você pode colocar o eixo aqui ou aqui. Não vai alterar o resultado. Então, com o eixo dado, o ponto A é 3 e 0. E o ponto B, ou melhor, 3 e 0 não. É 0 e 3. E o ponto B é 4 e 0. Então, o ponto A está elevado 3 unidades e o ponto B está na mesma altura, mas deslocado 4 unidades. E aí, se você fizer esse vetor RAB,
que nós vamos obter é 4i menos 3j. 4 menos 0, 0 menos 3. Agora, se você deslocar esse eixo para cá, agora que ele está tridimensional, mas se você deslocar para cá, o que vai acontecer? Eu vou escrever ele de vermelho. Ó. Nessa segunda situação, o ponto A está em 0, 0. O ponto B está em 4 e menos 3, né? Porque agora o 0 está aqui nessa altura. Quando você subtrair B menos A, você vai ter 4 menos 3 do mesmo jeito. Então, quer dizer, quando eu desloco o eixo, eu não vou alterar os resultados, tá? Então, essa daqui é uma outra possibilidade. E aí, de qualquer modo, o módulo desse vetor vai ser 5. Então, meu vetor RAB vai ser 4 sobre 5i menos 3 sobre 5j. Só que esse é o vetor RAB. A pergunta é o RBA. Então, eu preciso só trocar o sinal. Por quê? Ou melhor, isso aqui é unitário, né? RAB, ou melhor, RBA, é o negativo de RAB. Então, é só trocar o sinal. Então, 4 sobre 5 fica menos 4 sobre 5 e menos 3 sobre 5 fica mais. Aí, depois ele pergunta a força na direção do vetor unitário RAB. Agora, muda, porque eu estou perguntando do RAB, só que eu não coloquei o valor da força aqui, né? A força ali está escrito 12, então podia ter um 12 aqui na frente de cada um. Mas, enfim. Qual vai ser a resposta, então? O vetor RAB unitário, né? Só que a força não está sendo representada. E depois o vetor RAB. E aí a gente já escreveu ele no começo, né? 4i menos 3j. E pronto, não tem muita dificuldade aqui. Agora, essa questão aqui foi a que eu perguntei para vocês, né, em sala, e aí nós fizemos isso aqui, tem os exemplos, né? Eu dei aqui em cima os pontos A, B e P. Então, vocês têm esses pontos que são, na verdade, os mesmos que eu tinha mostrado. Então, esse exercício aqui ele é idêntico. E aí ele pergunta, determina o vetor posição que associa a distância entre A e B, considerando o deslocamento aéreo. Então, nessa questão, você vai considerar um deslocamento assim, né, sabendo aqui que eu tenho o ponto A e o ponto B, então eu consigo construir um vetor, né, só alterando agora a posição de algum deles. Então eu posso mexer com OA, transformar ele em AO, e a partir disso eu faço a soma. Então essa é uma opção. E dentro dessa opção, nós já temos ali os vetores, né? Então, o que a gente pode fazer é escrever o seguinte, ó, o RAB vai ser igual ao RAO mais o ROA. E no caso aqui eu dei tudo em pontos, né? Mas não tem problema nenhum. Você pode construir o vetor ou somar os próprios pontos, que vai dar no mesmo. Então agora, ó, o AO é o contrário do OA. Então, se o meu OA é 44 menos 9, ele vai passar a ser agora menos 44 e 9. E o meu... Na verdade aqui é OB, né? E o OB ele continua sendo o que é. Então, menos 12,53. E aí você vai somar isso
Nessa soma aqui nós vamos obter menos 44 menos 12, que vai dar menos 56. E menos 12 mais... Ou melhor, menos 12 não, 9 mais 53, que vai dar 62. Então, essa é a resposta? Não, porque eu perguntei a distância. Essa aqui foi a pergunta, a distância. Então, o módulo disso aqui vai dar 83,5. Então, essa é a resposta. 83,5. Na segunda, eu faço a mesma pergunta, mas agora considerando um deslocamento... Considerando a mesma coisa, né, na verdade. Não. Eu que me equivoquei aqui. Eu perguntei primeiro qual é o vetor posição. Então, sim, o vetor posição é esse. Agora, na segunda, eu perguntei a distância. Então, já temos a resposta. E aí, na terceira, eu pergunto a distância entre A e B, considerando o deslocamento APPB. Então, quer dizer, a distância entre A e B, considerando que eu vou daqui para cá, AP, depois eu faço PB. Então, nós vemos que o triângulo formado dá a distância entre A e B. E aí, o que é necessário? Nós temos o vetor P, né? Onde P aqui é a distância de O a P. Então, deixa eu apagar esses aqui. Então, eu tenho isso aqui, ó. Tenho OP. Como eu tenho OP e OA, eu inverto o caminho de um deles. No caso aqui, o OA, que eu preciso inverter. Necessariamente precisa ser o OA, senão eu preciso inverter o outro também. E aí eu tenho o método ponta-cauda e somo. Depois eu faço a mesma coisa com outro ponto. Então... E aí eu vou ter essa construção. Bom, como nós já fizemos isso aqui, já temos esses passos, eu já vou direto colocar a resposta para seguir para os outros que são mais difíceis. Então, fazendo todo esse deslocamento aí, nós vamos obter aquele 83. Embora isso aqui é uma coisa também um pouquinho lógica, você não precisava nem fazer a conta. Observe o seguinte, você já obteve 83 aqui, né? E agora eu tenho 83 e 119. A resposta precisa ser o 119, porque agora eu tenho dois deslocamentos, né? Não vai ser o mesmo. Bom, 24. Considerando o sistema de coordenadas retangulares tridimensional, o produto escalar dos vetores i e j é zero. Por quê? Se você considerar o produto escalar a, b, que é igual a módulo de a vezes o módulo de b vezes o cosseno do ângulo, o cosseno de 90 é zero, porque I e J são ortogonais. Outra forma de lembrar isso é o quê? Quando você multiplica A por B, você só tem as coordenadas I, J, J, K, K. Então as outras são zero. No próximo, considerando o sistema de coordenadas esféricas tridimensional, o produto vetorial de R e φ unitários é... E aqui, então, agora é produto vetorial. Então, observe que as perguntas são diferentes, né? Aqui eu pergunto escalar e aqui é produto vetorial. No produto vetorial, eu vou ter A, B, seno de θ. Seno de 90 é 1. Então, essa é a resposta. O ponto P representa o ponto de atuação de uma força no espaço em uma estrutura representada pela linha pontilhada. Determine a componente em x dessa força. Então, para determinar a componente em x, eu preciso projetar esse vetor R aqui, né? Então, aqui eu projetei o R. Depois disso, eu vou projetar ele aqui no eixo
x. Então, a projeção dele aqui, observem que é r seno de θ. Porque aqui, olha, esse ângulo, o cosseno é o z. Então, o seno é esse vetor aqui. Então, por isso eu tenho que aqui eu tenho r seno de θ. E agora, para projetar ele no eixo x, o ângulo φ está dado aqui, então eu calculo cosseno de φ, que nos dá a letra A. Bom, bem tranquilo. Agora, determine o ângulo formado entre a força resultante e o eixo x no sentido convencional. Essa pergunta ela não é difícil, mas ela é trabalhosa, porque você precisa fazer todas essas contas que estão dadas aqui. Então, o que nós vamos fazer é fx é igual a 100 cosseno de 30 mais 200 cosseno. Agora eu tenho aqui um triângulo 5, 12, 13. Então, 5 dividido por 13. E depois 400 negativo, que aponta para a esquerda, vezes o seno de 40 ou cosseno de 50. Bom, então isso aqui vai dar o valor em x. Em y eu vou ter 100 seno de 30 mais 200 vezes 12 sobre 13, que agora é o seno desse triângulo, e mais 400 cosseno de 40. Fazendo toda essa conta aí, nós obtemos o seguinte: menos 93,6i mais 541j. Com isso, eu vou fazer esse cálculo da seguinte forma. Eu vou pegar agora o meu... Esse aqui vai ser o ângulo. Então, eu vou pegar a componente em y e vou dividir pela componente em x. Isso vai dar 541 dividido por menos 93,6. E isso vai dar menos 80,18. E aí, você pode ser tentado aqui a colocar... Deixa eu ver quais eram as outras opções que estavam aqui. Então, você tinha 9,90 e 81,99. Vou colocar aqui as outras letras. Então, C era 9, D era 90. E aí você podia ser tentado a colocar 81, né? Mas não tem nada a ver. Então, observem o seguinte, eu vou desenhar aqui o vetor que foi dado, foi aproximadamente isso daqui. O 80, o menos 80 que nós obtivemos foi esse ângulo aqui, ó. Isso aqui é menos 80. Então, na verdade, você precisa subtrair, né? Fazer 180 menos esse valor. E aí nós vamos obter 99,81. Então, agora nós temos aqui, ó, 180 menos θ. Isso vai me dar 99,81. Então, a melhor resposta é 99. E agora, que são os mais interessantes, né? De 28 a 31, nós temos algumas continhas para fazer. Então, determine o vetor unitário na direção de A, C. Essa é a primeira pergunta. Então, preciso determinar o ponto A, o ponto B e, teoricamente, o ponto C.
Então, ó, A, ele está no plano YZ. Então, ele é 0, 60 e 240. B está no plano XY. Então, ele é 120, 300 e 0. O vetor AB é dado por 120. Melhor, vou escrever na forma vetorial. 120 menos 0, 300 menos 60 e 0 menos 240. Então, esse aqui é o vetor AB. Observem que AC está na direção de AB. Então, eu já tenho a resposta, né? Na verdade. Então, a partir disso, nós podemos agora continuar essa conta para encontrar quem é agora o vetor AC. Na verdade, eu vou precisar do módulo de AB. E aí, eu vou obter AC. Então, o módulo de AB é 120 mais 240. Então, isso vai dar 360. Aí, agora eu posso dividir e obter o meu vetor unitário. Então, quando eu obtiver o vetor unitário, para conseguir o vetor AC, eu vou multiplicar a distância, 240, vezes o vetor unitário. Vai ser 120i, 240j, menos 240k. E aí eu obtenho o meu vetor AC. Então, fazendo essas contas, nós vamos obter o seguinte. AC vai ser 80i mais 160j menos 160 em K. A partir daqui já fica visível que, se eu dividir pelo módulo dele, eu vou conseguir obter o seu vetor unitário na direção de AC. Aí o que acontece? Nós conseguimos encontrar agora o unitário de AC, que vai ser ele dividido pelo seu módulo. Só que na resposta está dividindo pelo módulo de AB. Então, a resposta mais próxima vai ser essa, mas na verdade aqui era para ser um C, né? Não um AB. O que eu poderia ter feito era colocar o vetor AB dividido pelo módulo de AB, e aí daria o mesmo resultado porque está na mesma direção. Mas aí tem essa correção, mas é intuitivo que, como não tem outra resposta, precisa ser esta, tá? Mas tem esse detalhe. Depois determine as coordenadas do ponto C. Então, sabendo que AC é 80, 160 menos 160, eu sei que AC é C menos A, onde A é 0, 60 e 240. Então, a partir disso, eu consigo determinar quem é o ponto C. Então, C vai ser 80, 220 e 240.
80. Bom, então aqui está o ponto B, ou melhor, o ponto C. E por fim, encontre o vetor força paralela à direção CD. Nós já temos o ponto C, agora nós precisamos do ponto D. E o ponto D já foi dado aqui, né? Ele está no plano XZ. Então ele tem 120 unidades em X, 0 em Y e 280 em Z. Com isso nós montamos o vetor RCD, que vai ser D menos C. Então eu vou ter aqui 40i menos 220j mais 200k. Tira o seu módulo. Então 40 ao quadrado mais 220 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Tira a raiz e isso vai dar 300. Agora, para conseguir essa força paralela CD, no caso vai ser vetorial, vou pegar o valor, que é 0,3 quilonewtons, e vou multiplicar por no vetor unitário CD. Então observem agora o seguinte: eu tenho 40 dividido por 300, depois vezes 0,3. Isso vai dar 0,04i. Depois eu tenho 220, que vai dar menos 0,22. Depois 200, que vai dar 0,2 em K. Só que isso está em quilonewtons. Se eu transformar isso em newton, o que eu vou fazer? Multiplicar tudo por 1000. E aí eu vou ter 40i menos 220j mais 200k. Então 40 mais 200, menos 220 mais 200, que é a letra A. Então observem que era só fazer isso. Na 31, que pergunta qual o ângulo entre RCD e RCA. RCD está aqui e RCA está aqui. Então eu quero saber o ângulo entre os dois. Eu tenho RCA? Não, mas eu tenho RAC. Então dá no mesmo. É só trocar os sinais. Eu tenho o outro aqui, RCD. RCD a gente acabou de calcular, tá aqui. E aí o que nós vamos fazer então? Θ é igual ao cosseno inverso de RCD então RCD 40 isso aqui é o RCD com módulo de 300. O RCA tem um módulo de... A gente não calculou o módulo de RAC. Não calculou aqui. O módulo de RAC
Não calculou o módulo de RAC. Então vamos fazer isso. O módulo de RAC vai ser 80 ao quadrado mais 2 vezes 160 ao quadrado e a raiz vai dar 240. Então o módulo de RAC é 240. O vetor RAC é o contrário ou melhor, o vetor RC é ao contrário do AC. Então, menos 80 menos 160 mais 160. Então, menos 80 aí. Menos 160. E mais 160K. E aí, é só fazer essa conta. Lembrando que vai ser coordenada a coordenada. Então, 40 vezes 80, depois mais 220 vezes 160. E nós obtemos o resultado disso. A 32 é a mesma pergunta que nós resolvemos em algum momento. Então, a única diferença fundamental aqui é que eu pergunto: encontre o vetor força paralelo à direção EG, representado por FEG. Mas eu não falo quem é essa força, né? Eu só peço para você encontrar esse vetor aí e representar ele. Mas não falo quem é. Então, o que nós temos aqui? X para encontrar o ponto D, né? Então, para encontrar o ponto D, nós temos que X é 4 sobre 5 vezes 150. Lembrando que 150 é o raio. E Y é 3 sobre 5 vezes 150. Como ele está no plano, então aqui já foi dado os dois valores. Encontrando o ponto D, preciso saber o ponto C, que é 0, 0, 360. E aí eu consigo montar o vetor RCD. O vetor RCD vai ser 120, 90 e menos 360. Depois disso eu vou tirar o módulo de RCD, que vai dar 390. E aí vou calcular o vetor unitário RCD. Mas a verdade é que a gente vai calcular o vetor EC, na verdade. O vetor EC vai ser a distância, que é 260, vezes o unitário ali do CD. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos conseguir o vetor CE, que vai ser... Eu vou colocar em pontos, tá? Para ser mais rápido. Até porque vocês já têm essa questão, a gente já fez nas aulas, né? Então, menos 240. E aí eu encontro o ponto C. Né? O ponto C eu vou encontrar como? O ponto C vai ser E menos C. Né? Já que eu tenho o EC. Então, esse ponto vai ser o E menos C. E aí eu consigo encontrar o ponto C. Então, o ponto C vai ser dado por... na verdade, o ponto C não, né? Na verdade, é o ponto E que eu quero achar. Então, o ponto C eu já tenho. O ponto E, então, ele vai ser dado por 80, 60 e 120. E ok, tem o ponto E. Tem o ponto G dado aqui. Né? O G está ali no plano Z e Y. Então, ele não tem coordenado em X. Ele vai ser 0, 150, 240. E aí eu vou ter o vetor EG. E esse vetor vai ser dado por menos 80
90 e 120, né? G menos E. Com isso agora, eu posso calcular o módulo, ou melhor, o módulo de EG, e a partir do módulo de EG eu vou encontrar o vetor FEG. Então, o módulo de EG vai ser 170. Com isso, o meu vetor FEG vai ser a força EG vezes o unitário. E aí você podia ter deixado assim ou feito essa conta. Aqui na 33, determina a expressão da força na direção R2 e RAB. Eu nem vou fazer essa, mas só para mostrar, essa expressão basicamente vai ser o produto escalar, né, Embora eu pedi a expressão, né, eu não pedi para você determinar a força explicitamente. Então aqui assim até poderia ter uma dupla interpretação do que eu solicitei para vocês fazerem. Mas enfim, nós temos duas opções, tá? Primeiro, para determinar a força paralela, basicamente o que eu vou fazer é pegar essa força e multiplicar pelo unitário de AB. E aí eu vou obter a força paralela a AB. Depois pegar a força e multiplicar pelo unitário de R2. E eu vou obter a força paralela a R2. Então é só o produto escalar, coordenada a coordenada. Mas precisa tirar o módulo primeiro, né? Não se esqueça. Então, esse vezes esse vezes esse vezes esse. Então é uma coisa bastante simples. E a partir disso você ia determinar então o valor da força na direção AB. Depois é só multiplicar pelo unitário de novo para obter a força nessa direção em relação à sua expressão vetorial, né? Então agora eu pego esse valor que eu encontrei e multiplico pelo unitário de novo. E aí encontra a expressão para essas forças. Então é bastante simples, não tem nenhuma dificuldade especial aqui. Bom, e com isso vem essa última, né, que eu peço: considere uma corda elástica ligada ao colar no ponto C, que exerce uma força de 10 kN, calcule as componentes da força na corda na direção paralela e perpendicular à barra AB e determine suas componentes vetoriais. Então, basicamente, o que nós precisamos é encontrar os pontos A, C, B e D para encontrar essa expressão. Então, vamos lá. A está no plano XY, então ele tem 12, 8, 0. B está no plano ZY, então ele tem 0, 4 e 18. Aproveitando, a gente já pode calcular D. D só tem a altura, que é 8. Então, calculamos aqui o vetor RAB, que vai ser menos 12i, menos 4j, mais 18k. Calculamos o módulo de RAB,
que vai ser 22. Depois eu calculo o unitário, né, de RAB para encontrar o RAC, que vai ser 11 vezes o unitário de AB. Dividido por 22. E aí eu encontro o vetor AC, que vai ser menos 6, menos 2, mais 9K. Então, com o vetor AC, eu consigo encontrar o ponto C, né? Porque o ponto C, se eu tenho o vetor AC, o ponto C é C menos A. Então, com isso, eu encontro o ponto C, que na verdade aqui vai ser agora o AC mais o A. Então, isso vai dar 12 menos 6, 8 menos 2 e 0 mais 9. Então, esse vai ser o ponto C. Agora eu consigo montar o vetor RCD. Também tinha uma outra forma de fazer isso, mas enfim. E aí ele vai ser 6, ou melhor, menos 6. 0 menos 6, 8 menos 6 e 0 menos 9. E aí eu tenho agora o vetor RCD. Com RCD eu posso tirar o seu módulo e a partir do módulo dele, vai dar 11, eu vou obter a força em CD, que vai ser aqueles 10 kN vezes esses vetores aqui que nós encontramos. Então essa é a minha força FCD. Bom, basicamente vai ser esse vetor multiplicado por 10. Depois disso, nós calculamos essa componente. Agora ele quer a componente desse vetor paralela à barra AB. Então, para fazer isso, para obter agora uma componente paralela à barra AB, eu vou pegar o vetor FCD e vou multiplicar de forma escalar pelo unitário AB. E fazendo isso, eu vou obter um vetor que é paralelo à barra AB. Observem o seguinte, isso é um produto escalar, tá? Então, basicamente aqui o que eu vou ter é menos 60i mais 20j menos 90k dividido por 11 no seu FCD vezes o RAB, tá ali em cima, né? Menos 12i menos 4j mais 18k dividido por 22. Então multiplico de forma escalar, né, cada um desses vetores. Então 60 vezes 12, os dois são negativos,
Isso aí vai dar 2.520. Depois menos 12 vezes 20. E depois menos 90 vezes 18. Isso vai dar 660. E aí eu vou dividir isso por 11 vezes 22. E vou obter 2,72. 2,73, na verdade. Então esse aqui é o meu vetor AB. Só que observem que essas unidades elas não estão em harmonia totalmente, né? Mas ok, e eu falo isso porque eu tenho aqui uma unidade que está em quilonewton e aí eu multipliquei por polegada, enfim. Como são vetores unitários, na teoria não tem problema nenhum porque eles são adimensionais. Então isso não vai me gerar nenhuma dificuldade, ok? Mas é algo para vocês pensarem, né, no porquê que nós obtivemos esses valores e como nós obtivemos esses valores, né? Qual é o sentido que isso faz de modo físico. Na verdade, só corrigindo aqui, é menos 4,05. Esse aí que é o valor que nós encontramos. Bom, depois de fazer isto, nós vamos encontrar, até só para desenhar aqui, essa é a força aqui na barra B. Nós temos a força na barra CD e agora eu quero encontrar a força ortogonal que atua aqui na direção desse roxo. E aí, para isso, nós vamos usar o teorema de Pitágoras e a força ortogonal AB vai ser essa subtração. E aí, a raiz de 100 menos 4,05 vai dar 9,14. Só que nós estamos encontrando isso em quilonewtons. E para finalizar, a última pergunta, né? Qual é a menor distância entre o ponto D e a barra AB? Essa menor distância, na verdade, ela precisa ser projetada. Então, quando eu estou falando da barra AB, eu tenho duas opções que eu vou fazer aqui de laranja. Ou eu projeto esse vetor posição BD, ou eu projeto o vetor posição AD sobre a barra AB. Quando eu projeto esse vetor posição, eu na verdade vou encontrar aqui eu vou encontrar um vetor projetado sobre a barra. E aí, tendo esses dois vetores, eu consigo encontrar o ortogonal pelo teorema de Pitágoras. Então, eu vou fazer pelo BD. O vetor BD é o vetor, melhor, é o ponto D menos B. Então, eu tenho 0, 4 e menos 18. Então, o meu vetor R BD vai ser 4J menos 18
K. Aí agora o que eu vou fazer é projetar esse vetor sobre a barra AB, ou BA no caso, já que nós estamos analisando isso pela ótica de outra direção, né? Mas de qualquer modo, a única coisa aqui que mudaria seriam os sinais, né, de BD para BA. Então, nós pegamos aqui o vetor RAB e trocamos os sinais. Vou pegar aí esse vetor e trocar os sinais. E com isso nós vamos calcular agora essa projeção, né? Projeção sobre BA, na verdade, né? Isso aqui passa a ser o BA. Mas como eu disse, só vai mudar os sinais. Então isso não chega a ser um problema. E aí o módulo de BA é o mesmo módulo de AB, que é 22. Então pego aqui o BA. E é só fazer essa multiplicação que nós vamos obter o vetor paralelo, que vai ser 15,48 em polegadas. Para obter a menor distância, eu preciso do vetor que é ortogonal a BA. E esse vetor é dado por o RBD, que é a hipotenusa desse triângulo, né? Então, o módulo de RBD nós não calculamos. Então, o módulo de RBD vai ser 18,44. Então esse 18,44 vai aqui, menos o 15,48 que encontramos agora. E aí nós vamos encontrar o valor de 10,06. Tudo isso aqui em polegada. Então, essa é a menor distância possível nessa situação. É a distância onde eu vou ter ali um vetor CD, né, ortogonal. Então, essa é a posição na qual eu vou ter a barra AB com a menor distância do ponto D. Ou melhor, posição não, né? Essa é a distância, é a menor distância entre D e a barra AB, que é a distância onde ele está ortogonal. A barra B e o vetor formado entre a barra B e o ponto D são ortogonais. Bom, então essas eram as questões que nós tínhamos na nossa prova.